A morte emocional e sentimental é aquela pessoa seca que já morreu faz tempo. Mataram sentimentalmente, mataram emocionalmente. Como assim? Você já não acredita mais em amor. Você já não acredita mais em parceria no casamento, na instituição casamento. Você já não acredita mais que você pode ser feliz com alguém o resto da tua vida. Você já morreu faz tempo. E você vive com aquela frase dos derrotados, que os derrotados sentimentais amam falar: é melhor só do que mal acompanhado. Né? Mas e os que estão bem acompanhados e não estão só? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro e reconcilie-se com seu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com teu adversário, né? Por que entra de acordo depressa com seu adversário? Porque enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda e te levem à prisão, né? Te levem à prisão, literalmente. Entende? Então, sempre melhor é um acordo, né? É o que está dizendo aí as escrituras sagradas na nossa coletânea de mensagem, né, sobre as bem-aventuranças, no seu capítulo 5, versículo 21. Amém? Vamos entender um pouco sobre essa mensagem profética que o Senhor está falando acerca de homicídio, matar alguém. Há muitas formas de matar alguém, né? Você pode matar alguém até espiritualmente e não saber. E claro que do seu sangue Deus requererá aquele sangue que se perdeu, como diz Ezequiel, né? Deus cobrará de ti. E você pode matar uma pessoa espiritualmente com a língua e as palavras. Assim como você pode matar espiritualmente essa pessoa com fofocas, com disse-me-disse, né? Tá certo que pessoas assim são fracas. Pessoas que morrem, perdem a fé, se desvencilham do objetivo por causa de fofoca e disse-me-disse, são pessoas fracas emocionalmente, são fracas espiritualmente, obviamente, né? Porque isso sempre haverá na tua vida, se acostume. Quanto mais você brilhar, quanto mais você conquistar, quanto mais você se destacar, mais terão pessoas assim te perseguindo. Entende? Então é uma coisa que tem que ser costumeira. Se foi assim até com Jesus, quem somos nós para querer ser maiores que o nosso mestre? De jeito nenhum, né? Então,
Mas pessoas na sua fraqueza espiritual podem se deixarem morrer espiritualmente por causa de fofoca. Ah, na igreja não tem fofoca. Todo lugar onde há seres humanos tem fofoca. Ah, mas como que na igreja tem? Porque na igreja tem pessoas militantes de defeito e de qualidades, né? Há aqueles que não aprenderam a segurar a língua, que voltam no ônibus falando da vida dos outros, volta no metrô falando da vida dos outros, vem para a igreja falando da vida dos outros, e se deixasse, estava falando da vida dos outros dentro da igreja antes do culto começar. É assim que funciona, né? Isso faz parte. Então, como combater isso? Isso nunca vai acabar, nunca vai acabar, a não ser que tivéssemos robôs aqui. Mas como nós temos seres humanos, né? Há aqueles que gostam de cuidar da vida do outro. Não cuidam da sua própria vida, mas são fiéis, dedicados a cuidar da dos outros, né? E se a pessoa não der uma cuidadinha, ela sente falta. E se essa pessoa que ela estava cuidando da vida foi embora, ela arruma outra. Mas ela tem que dar uma cuidadinha da vida dos outros. Pessoas assim, infelizmente, são pessoas tristes, que não vivem a sua vida. Elas vivem em função dos outros. Entende? Amém? E dentro da igreja, na vizinhança, no trabalho, sempre você vai lidar com pessoas assim. E, às vezes, dentro da igreja, esse tipo de coisa mata espiritualmente alguns, né? Mas é porque já estavam fracos. Mas claro e óbvio que você vai ser cobrado de ter matado aquela alma, aquela vida espiritual com as suas palavras. De tudo daremos conta, né? Tem gente que com uma palavra ela consegue levar uma vida até o suicídio. Não mata necessariamente fisicamente, mas com o que ela fala é tão pesado, tão característico para quem ouve, que a pessoa acha melhor nem viver mais, né? Então a pessoa não vive mais de jeito nenhum, literalmente, e ela passa a viver em função, né, da pessoa que ela cuida, da pessoa que ela quer. Pergunta para a pessoa do seu lado, você não está cuidando da vida dos outros não, né? Eu não sei como o povo consegue ter tempo para cuidar da vida dos outros, porque cuidar da nossa já está tão difícil. É ou não é? Já é uma luta a gente cuidar da nossa. Imagina cuidar da dos outros. Entende? Mas tem pessoas que gostam, né? Entende? Você não tem que dar ouvido para os outros de jeito nenhum. Mesmo que seja mal ou que seja bom, não importa. Você tem que só ouvir de uma direção. E a direção que vem de quem? Não se importe com o que os outros estão falando de você. Não se importe com aquilo que pensam de você. Ainda que o mundo esteja contrário à sua vida, se tu estiver na direção de Deus, você vai vencer. Agora não esteja em favor do mundo e contra Deus, que aí você já perdeu. Não procure agradar aos outros, procure agradar a Deus. Entende? E sem se importar com a opinião alheia. Muita gente fracassa na vida em diversas áreas porque se preocupa com o que os outros pensam ou deixam de pensar.
Ninguém paga as tuas contas. Na hora da dificuldade, ninguém estende a mão. Na hora que você precisa, só Deus está ali de prontidão, pronto a te ajudar. Está entendendo? Então não vale a pena você dar ouvido àquilo que estão falando, cuidando, pensando, analisando. Se a tua companhia não é boa para tais pessoas, ofereça-lhe a sua ausência. Quem sabe eles dão valor. Tem gente que valoriza mais você na ausência do que na tua presença. Como assim? Família mesmo. Família, quanto mais a pessoa é distante, mais a pessoa se torna notória para a família. Ai, estamos com saudade. Ai, fulano sim. Ai, Beltrano sim. Né? A família, com a ausência, valoriza. Né? Infelizmente é assim. Não deveria ser, mas o ser humano, ele não cuida do que Deus dá. Então Deus toma. Está entendendo ou não está? Sim ou não? É o mesmo quando Deus abre porta de emprego para você e você não cuida e não valoriza do que Deus te deu. E você acaba perdendo, Deus acaba pegando de volta aquilo que te deu. Muitas das vezes uma pessoa que Deus também te deu como marido ou esposa e você perde essa pessoa, né? Muito cuidado, entende? Então aqui está falando acerca de mortes, mas há vários tipos de mortes. Além da espiritual, existe a morte sentimental. Não entendi, profeta? A morte emocional e sentimental é aquela pessoa seca que já morreu faz tempo. Mataram sentimentalmente, mataram emocionalmente. Como assim? Você já não acredita mais em amor. Você já não acredita mais em parceria no casamento, na instituição casamento. Você já não acredita mais que você pode ser feliz com alguém o resto da tua vida. Você já morreu faz tempo. E você vive com aquela frase dos derrotados, que os derrotados sentimentais amam falar. É melhor só do que mal acompanhado. Né? Mas e os que estão bem acompanhados e não estão só? Entende? Né? Eu acho interessante que as pessoas idosas, as idosas da sociedade, não do corpo cristão, não as cristãs, as idosas aí fora, da sociedade, elas sempre aconselham os netos a curtir bastante a vida antes de casar. Né? Como se isso fosse uma fórmula de felicidade. Mas por que a maior parte das idosas e idosos dão esse conselho? Eu já tive fazendo um pequeno estudo sobre isso. É porque a maioria deles e delas vivem um casamento frustrado. Ou já são separadas, né, ou separado, ou já vivem dentro de um casamento que não existe, é só de aparência. Um casamento frustrado. Então, não quer ver o filho, não quer ver o neto passar por aquilo que ela está passando, ou ele está passando. Ela julga pela própria vida dela. Né? Isso eu estou falando as mulheres idosas fora do corpo, não cristã. Porque as cristãs que falam isso nunca se converteram. Nunca tiveram um encontro com Deus. Porque as mulheres lá fora, elas dizem isso sabendo que os netos e filhos vão curtir o sexo sem compromisso. As baladas vão aproveitar a vida, como diz aí fora, né? Você tem que curtir a vida, a mocidade, a juventude passa logo. Mas como eles não sabem o que é temor a Deus, respeito,
prostituição, como eles não sabem o que é demônio, né? O que é entidade, elas dão esse conselho. Mas claro que as cristãs verdadeiras querem que o filho e a filha, né, ao invés de se abrasar, porque Paulo disse é melhor casar do que se há, prefere que se casem porque quer ver o filho e a filha salvo no Senhor, livre de demônios e de perturbações, né? Porque a prostituição na vida de um solteiro e de uma solteira que curte a mocidade é assim que vive, né? Não tem como dar outra no pecado, não tem como dar outra no lamaçal que está vivendo. Então as de fora aconselham isso por ignorância espiritual. Agora, as que são cristãs, se estão aconselhando isso, é porque não conhecem de Bíblia, são leigas, estão dando um péssimo conselho destruidor para o teu filho e para o teu neto, obviamente, né? Porque é 1000 vezes melhor se casar e não viver no pecado do que se abrasar. A minha não se abrasa não, e tem mãe que é tão inocente que é uma beleza. Ainda mais se tratando da filha. Do filho a mãe já fala, isso aí deve estar pegando tudo. Mas quando é a filha, ai, minha filha não! É mais ou menos assim para você entender. Lá fora, a cabeça da mãe que não é cristã. Porque a cristã, ela vai dar todos os conselhos, né? Ela vai se incomodar com a prostituição da filha, para que não se perca, para que o diabo não toque, não tome posse, não avance, entendeu? Então há uma grande diferença entre a mentalidade do povo do mundo para a mentalidade cristã, né? De quem conhece a palavra de Deus. Casar cedo, profeta, é perca de tempo. Não, se prostituir é perca de tempo. Se prostituir, né, que é o problema. E não fica sem se prostituir. Não tem essa conversa para boi dormir. Só acredita quem quer acreditar na mentira, né? Essa é a grande realidade dos fatos. Agora, se você não aconselha certo e deixa rolar, não adianta depois se desesperar e orar a Deus. Acontecer alguma coisa e você querer a ajuda de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo vai falar, você conduziu as coisas erradas, agora aguente as consequências. Porque querendo ou não, irmão, uma coisa que eu tenho aprendido há 30 e poucos anos com Deus é que a consequência uma hora chega. A conta uma hora chega. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, mas quando chega, chega pesado, né? Então, dito a longo prazo, a um prazo maior, obviamente quem paga esse prazo é todos, né? A não ser salvo a mãe que conduz o filho no caminho que deve andar, conforme a Bíblia diz, ou o pai que está ensinando ali. Aí se o filho desandar, mesmo você coordenando na palavra, ou a filha, aí você está salvo e salva, pode dobrar o joelho e contar com Deus, porque você coordenou conforme a palavra no caminho que devia andar, né? O senhor fala isso porque o senhor não tem filhas. Tenho 2. As 2 casou cedo e casaria ela cedo de novo, se fosse necessário, porque a gente sempre ouviu a palavra e entendeu que é melhor casar do que se prostituir, se lambuzar, né, no lamaçal, se sujar. Uma pessoa que se prostitui é igual carniça às narinas de Deus. Você já viu quando tem um rato podre, morto, você chega perto, você não suporta o fedor de carniça? É assim que Deus, quando chega perto de quem se prostitui, sente nas narinas dele. Fétido, fétida, né? Não deveria tomar ceia, tá? Não deveria nem tocar na ceia, é que não tem consciência, né? Pessoas assim que sabem que estão no erro, né?
Mas eu conheço pessoas que estão no erro, que ainda tomam, tem a cara de pau de tocar no corpo do Senhor. Aí é difícil. Isso é para todos. Ah, mas eu sou separada, eu tinha uma vida ativa sexualmente, eu não estou conseguindo ficar carente tanto tempo, né? Ou eu sou homem, o senhor sabe como é que é homem, profeta, eu sei que você tem que vencer o pecado e a tua carne. A única coisa que eu sei é isso, e casar logo para satisfazer a sua parte biológica, porque você ter vontades é comum, só não tem vontade quem tem problema de saúde. Se você já me diz, eu não tenho vontade nenhuma, então vá procurar um médico que tu está doente. Está entendendo? Perfeitamente comum. Às vezes você está fedendo carniças narinas de Deus, já morreu espiritualmente faz tempo, está só o zumbi podre andando e você não tem nem consciência dos seus erros. Então, por que o Senhor está falando isso? Porque Jesus te ama e Ele quer te ressuscitar. Ele quer que você tenha vida. Então se conserta logo, porque quanto mais o tempo passa, maior será as consequências. E elas virão, quer você queira ou não, mesmo que seja num filho ou numa filha no futuro. Infelizmente é assim que funciona, mas as consequências uma hora batem na tua porta, né? Falar da vida dos outros e matar a pessoa com as suas fofocas também tem consequências, né? Pode ter certeza absoluta disso. A melhor coisa é você seguir a sua direção e parar de se preocupar com a vida dos outros. Se fulano está fazendo errado, o problema dele não é teu. Nem eu tenho o direito de julgar alguém que está fazendo alguma coisa errada. Quem sou eu para julgar? O único que julga é juiz. E o único juiz que eu conheço, de verdade, juiz espiritual, é Deus. Nós não somos ninguém, nem para comentar. Está entendendo? Você perde muitas bênçãos. Você bloqueia muitas bênçãos por causa da tua boca. E você não tem nem noção do quanto. A única coisa que a gente tem obrigação de fazer com a parte alheia é orar por eles. Ainda que seja alguém que te fez mal. Ah, mas essa pessoa me fez mal, profeta. Essa pessoa, ela realmente me prejudicou, profeta. Eu tenho vontade, profeta, de ver Deus matar ela. Eu tenho vontade de ver a justiça acabar com ela. Sabe como chama isso? Natureza humana ruim que a gente tem. A Bíblia manda e diz que é melhor você fazer um acordo e perdoar. A Bíblia diz que é melhor você até se consertar com essa pessoa antes de trazer a tua oferta. Às vezes Deus não está ouvindo, atendendo a tua oferta porque você tem uma rincha com o teu irmão e precisa se consertar. Ah, mas é difícil, profeta. Esse fulano acabou comigo por dentro, o senhor nem sabe. Essa Beltrana me prejudicou, profeta. Pode ter sido a pior coisa da face dessa terra. Pode ter feito uma coisa terrível das terríveis da terrível. Você tem que perdoar. Não tem jeito. E se você não perdoar, escute, vai nascer dentro de você um defunto, chamado ressentimento. Um zumbi vai estar dentro de você. E Satanás vai usar esse zumbi como porta de entrada em muitas áreas na sua vida. É triste, irmão, é difícil. É muito difícil a gente perdoar, principalmente quando a pessoa
foi pilantra, salafrária, né? Prejudicou, judiou da gente, traiu. Né? E a gente, assim mesmo, por tudo isso, a gente tem que perdoar. Ah, mas e para perdoar? Você vai ter que se esforçar. Às vezes não é do dia para a noite, às vezes meses ou até ano. Perdoar é um processo. Diga para a pessoa do seu lado, perdoar é um processo. Agora diga para ela, e não é um processo do dia para a noite. Agora você imagina, se você tem que perdoar até um estranho, quanto mais o teu marido, quando ele erra. Se tu tem que perdoar até uma estranha, quanto mais a tua esposa, quando ela erra. Pense nisso. Se até os estranhos a gente tem obrigação de perdoar, quanto mais alguém que foi posto do nosso lado. Entende? Perdoar não é burrice. Burro é quem guarda ressentimento. Perdoar não é sinônimo de fraqueza. Fraqueza é quem não consegue perdoar, que tem. Fraco é o que não perdoa. Forte e corajoso é o que consegue perdoar. Mas é difícil. Eu não sou hipócrita. Eu sei o quanto é difícil. Comigo aconteceu milhares de vezes. Já teve gente que para mim conseguir me livrar de dentro, lavar de dentro de mim mesmo, tirar, demorou mais de um ano. Sério, profeta? Perdoar é um processo. Às vezes curto, às vezes longo. Hoje, não sinto mais nada. Tanto faz como tanto fez. Você só sabe que perdoou quando aquilo não te incomodar mais. Enquanto ainda te incomoda, você pensa que perdoou, mas você nunca perdoou. Ainda está dentro de você o zumbizinho. The Walking Dead. Já assistiu aquela série do zumbi? Pergunta para a pessoa do seu lado, tu tem um zumbizinho aí? Se tem, você tem que se livrar dele, irmão. O diabo pode estar usando isso em muitas situações na tua vida, e você nem sabe. Está entendendo? Faça um acordo antes que vá por juiz, e antes que o juiz te mande para a prisão, porque você não perdoou. Fique de pé. O pastor disse que foi orar por um irmão, porque o irmão chegou no gabinete dele e disse que queria separar da mulher, porque a mulher tinha traído ele. O pastor disse, tá bom, posso orar por você? Pode. Para o azar do irmão, era o pastor que tinha feito o casamento dele, a cerimônia, né? O pastor começou a orar para Deus matar o rapaz, o irmão. O irmão falou, mas por que você está orando para Deus me levar, me matar, pastor? Porque você fez um voto no dia que eu fiz seu casamento. Até que me separe. Geralmente, quando ele fala isso, a pessoa fala, então eu não quero morrer não, vou ficar casado. Mas esse irmão, ele disse, pode levar que eu prefiro morrer do que viver com essa mulher. Ai, Jesus. Quer dizer, esse está disposto a qualquer preço
qualquer consequência para não viver mais da mulher, do lado da mulher. Mas uma coisa ele tem que ter de sabedoria, né? Ele vai ter que perdoar mais hora ou menos hora.